A gente já falou várias vezes aqui no programa sobre produção sob demanda e sobre a busca do consumidor por produtos personalizados e exclusivos. As marcas já estão percebendo isso e várias delas já trabalham e oferecem esse tipo de serviço nas suas lojas físicas e online. Mas o meu convidado de hoje percebeu isso lá atrás e foi um dos pioneiros nesse tipo de atendimento. Como ter sucesso com impressão digital e como produzir 100% sob demanda. É o que eu vou conversar hoje aqui nesse nosso sofá com o Rafael da Corova. Fica aí que vai ser show! Bem-vindos ao Têxtil Show. No programa de hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e personalização com um cara que tem muita experiência no assunto. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, dar aquela curtida se você gostar do conteúdo e ativar o sininho porque toda quinta-feira tem programa novo. Rafael, super bem-vindo ao Têxtil Show. Espero que você tenha sido super bem recebido pela produção, que às vezes, né, dá umas pisadas na bola aí, mas espero que com você tenha sido tudo bem. Eu que agradeço, cara, o convite. Trouxe um presente pra você. Sério mesmo, Você não Rafa? recebeu? Não recebi. Sim, peraí, produção? E aí, Enzo? E aí, Vai- tudo bem? Ele falou que me trouxe um presente. Mas não foi para ele, não. Não foi? Ronaldo, Oi, e aí? eu o quê, velho? Cara, você entregou pra quem, Rafa? Por Cara, acaso, era um magrinho, mano. um magrinho? É, Zoadinho, assim e tal? meio mal desenhado. Bem mal desenhado. Foi mal customizado ele. Cara, você tem mais dessas peças porque... Puta, cara, pior que eu só Não, trouxe... peraí, peraí. Ô, Pica-Pau! Ô, Pica-Pau! Pica-Pau! Oi. Aí, ó, Aí, ó. É isso, era né? esse daí, mal desenhado, Pica-Pau? mal esquadrinhado. Você quer pra mim? É bem mal desenhado. A Aí, gente cara, é meu, obrigado, Pica-Pau. viu? Você tava aguardando, não tava? Ele tava aguardando, é. Caramba, tá vendo, né, Rafa? Os molecados Cara, aqui eu é passo ligeiro, por isso né? aqui direto, é. Mas pô, que legal, cara, da Corova. Deixa eu abrir aqui. Esse é um presente aí que eu trouxe pra você. Espero que goste, espero que sirva. Tá vendo, pessoal? No pica-pau não ia servir não, viu? Não, né? Não. Pô, que legal, cara. Primeiro que a embalagem já gostei pra caramba, ó. Ah, essas daí são algumas estampas que a gente faz customizada nas Que legal, na camisetas sacola. também, é. Pô, que legal, Rafa. Rafa, põe ali pra mim, ó, por favor. O loginho da Corova. Aliás, eu só uso preto, né? É mesmo? É a minha cor preferida. Eu também. Né? Hoje, por acaso, eu tô com essa camiseta branca, que também foi feita com impressão digital. Ah, que legal. Mas, cara, sempre tem que ter uma peça preta. É, Esse sou eu. trouxe um preto e um branco, é que são cores que... Que show, cara. Legal, né? Ó o merchan, né? Vamos fazer um merchan Por favor, aqui, ó. né, cara? Corova. Cara, brigadão. De nada, Rafael, cara, eu espero agradeço. que não aconteça isso novamente, viu, produção? Tira o olho, Enzo, tá? Que essas são minhas. Brigadão, Rafael. Ô, Pica-Pau, faz um favor, vai. Você vai deixar ele guardar? Acho que melhor não, É né, melhor cara? não, viu, Ó, cara? é o seguinte, são minhas, tá? São minhas, senta aí, são minhas, presta bem Deixa eu atenção. Guarda lá Tá bom, vou e me guardar. devolve, por favor, tá? Eu devolvo pra você. Tá? Olha essa. Esqueceu essa saco. Já era, Rafa. Fechou. Depois eu te peço outras, Acabou, tá? não tem problema, não, cara. Tudo bem. A gente entrega pra todo o Brasil aí, não tem problema, já fazendo aqui. Mas, Rafa, se você tá aqui é porque sua história é show e eu queria entender em que momento você começou a empreender, como é que foi isso aí? Cara, eu comecei a trabalhar com camiseta, com venda de camiseta em 2004, 17 anos. Eu trabalhava em loja durante a minha faculdade, durante parte da minha faculdade eu trabalhei em lojas de marca na época, de streetwear, mas eu acho que o Brasil nem tinha muito essa cultura de streetwear na época. Tá. E eu comprava roupa com desconto. E aí eu era estudante de publicidade, virei estagiário de publicidade e para continuar usando umas roupas legais, eu como estagiário não ia ter grana para continuar me vestindo bem, né? E aí eu resolvi fazer camiseta
E você sabe como é que Pra é se estagiário? vestir, Você né? sabe como é que é? Sei como é que é Você também estagiário, de publicidade também, a mesma coisa. Que o valor de salário de publicitário e estagiário hoje é quase a mesma coisa, né? Então, e aí fui fazer camiseta pra... Eu queria me vestir bem e aí aproveitava para vender para uns amigos, porque precisava fazer... Não dava para fazer uma camiseta só, precisava fazer 20, 30, né? Isso, é. E aí comecei nessa, assim, cara, na faculdade, vendendo ali pros amigos, Entendi. que foi legal, assim. Isso é uma parada que eu sempre falo pra galera que vale a pena, tipo, começar quando você quer começar um negócio primeiro no teu entorno, né, pra ver se pega, né? Mas nessa época você já tinha criado a marca, Corova? Não, cara, era meio que só um Foi projeto. aleatório, um Foi projeto, ali, foi ali que eu comecei, né? Que foi ali que foram os primeiros passos, assim. Quem desenhava? Eu desenhava. Você mesmo é. desenhava? Fazia as estampas? É, Tudo? até alguns anos atrás eu desenhava ainda, cara, mas aí a gente acaba indo pra parte burocrática, né? E aí Sim. fica meio... E aí em que momento que você resolveu transformar isso num negócio? Cara, na faculdade mesmo, assim, eu acho que talvez um ano depois eu já fiz CNPJ, tudo, Tá. já comecei a vender em algumas lojas. Comecei a vender online, na verdade, agora que eu lembrei. Tá. Comecei online, né? Tá. Foi 2004 que a gente foi pro online. Você mesmo produzia, você terceirizava? A parte do site? É. Não, a as parte camisetas. das camisetas. Ah, é. não. Eu produzia, mas eu comprava malha, Tá. ia atrás de costureira, eu produzia. Tá. Mas Quais foram os primeiros desafios nessa fase, assim, de começar a produzir a sua marca? cara, eu acho que a própria questão da produção, assim, eu vou dizer que eu levei muitos anos para deixar o meu produto bom. Tá. Eu vou dizer que isso aconteceu muitos anos mesmo para frente, assim, porque a gente está falando de 2004, num período que já tinha internet, mas não era como é hoje, né? Tá. A gente brinca dizendo na época que a internet era tudo mato, né? Então, a própria questão do e-commerce, né? As pessoas falam muito que, puxa, vocês foram pioneiros no e-commerce, vocês tiveram visão. Na real, não era visão, era necessidade, né? Sim. Eu não tinha dinheiro para abrir uma Um ponto loja físico. com um ponto físico Sim. e a internet era o caminho, né? Então a gente fazia mídia digital quando nem se falava em mídia digital, né? Tá. A gente compartilhava foto do produto em grupos de... Na época não tinha Facebook, era Orkut, Fotolog. Tá. Só os acima de 30 talvez vão lembrar dessa época, assim. Então, as dificuldades com certeza eram bem maiores do que... Tá. A gente, na época, eu não lembro muito de empresas que faziam private label ou coisa Tá. do gênero assim, né? Você foi lá, comprava tecido, mandava cortar, estampava, costurava. Fazia. Eu tinha uma mulher que cortava no apartamento dela no... Sei lá, acho que Uma era... coisa bem caseira. Era, terceiro ou quarto andar, subia com os rolos, assim, não tinha elevador, subia com os rolos nas costas, assim. Era um perrengue, cara. Ah, mas é o começo, né, Rafa? Muita gente começa assim. Sim, sim, sim. Eu comecei minha marca também com 10 modelos de camiseta. Isso, Também. Compra ali alguns quilinhos de tecido, manda cortar, estampa, costura. Reza pra vender. Reza pra vender. Aliás, você começou na internet, né? Sim, no sim. Online. No online. Você lembra quanto tempo você levou pra vender a primeira peça? Cara, não lembro, mas eu lembro de uma situação que, assim, que eu tenho isso muito na minha cabeça. Eu morava ainda, quando eu comecei a empreender, quando eu criei a Corova, eu morava com os meus pais ainda. E eu fiz uma produção de 40 peças. E minha mãe que dobrava pra mim, né? E Curiosidade, 40 peças nessa época e tal. Quantos modelos, quantas estampas? cara, eu acho que tinha, sei lá, umas 5 estampas. Pô, até que você conseguiu fazer E umas variações de sortimento. cor também, assim, né? Então, sei lá, repetia a estampa, mas mudava a cor. Mas você fez com silk, não? Com silk. Olha. Nessa época era só silk Tá. tradicional que a gente usava. Tá. Mas eu lembro muito da minha mãe falar assim, meu Deus, meu filho, você vai conseguir vender essas 40, né? Eu lembro já da minha mãe Caramba, 40 apavorada, camisetas, né? imagina. E eu, não, vou... Nem sabia, né?
Até hoje a gente faz as coisas meio que não sabe o que vai dar, né? Eu acho que isso é um pouco do espírito. Você fez no escuro, você pensou assim em vender para os amigos, conhecidos, Cara, na real, ou já eu fiz. pensou Não, em... essa produção eu fiz porque me convidaram pra vender camiseta num festival de punk rock, eu acho. E nem é a minha praia, né? Tipo, Tá. mas. Eu achei E aí que. você foi pro festival com as camisetas? Sim. Vendeu, Rafa? Cara, acho que talvez umas 2. Pô, já começou bem, né, cara? 42, deu pra pagar... Naquela época o pessoal do punk nada. rock não tinha muito dinheiro, né? Era só pra cerveja, né? E eu acho que me Caramba. chamaram porque eu tinha um moicano na época também, então eu acho que devem ter Cara, eu associado, tenho inveja né? do seu cabelo, viu, Rafa? Cara, como eu queria ter esse cabelo tenho assim. vários amigos meus falam isso, cara. Ai, meu Deus do céu. E a Corova? O que significa Corova? Cara, Corova, como eu estudei publicidade e propaganda, Corova, ela é o nome do bar do filme do Stanley Kubrick, O Laranja Mecânica. Olha só. É o bar onde os moleques vão beber. Corova. E aí foi dica de um amigo, assim, eu tava pensando num nome já pra marca, e como na época eu fazia muita estampa relacionada com cultura pop, assim, com referência, Tá. ele falou, a Corova é um nome legal, e eu falei, puta, mas não sei se eu soubesse que ia durar Mas tanto, é legal, eu não somente. sei se na época acho incrível o nome, né? É até engraçado, porque Muito legal. hoje eu sou conhecido como Rafael Corova e tem gente que acha que é meu sobrenome, né? O Ronaldo tá te chamando de Corova direto. Não, mas é porque me chamam mesmo de Corova e meio que ficou. Os meus filhos, às vezes até a gente brinca que eles mesmos se denominam, né? Alice Corova, Bento Corova. Pô, que legal. Tipo igual Xuxa, né? eu tenho um pouquinho mais de dinheiro que ela, né? Não, Pô, então vamos conversar. Que o programa tá precisando, né? Brincadeira. Patrocínio. Não, brincadeira. Vamos falar de patrocínio. E, Rafa, quando você começou sozinho, né? Em algum momento você pensou numa sociedade, ou você já teve sociedade? Cara, eu tive algumas sociedades, assim. Algumas que terminaram de boa e algumas que terminaram mal. Tipo um casamento. Sociedade é um É um casamento... casamento, E sem como você- sem os Sem benefícios. os benefícios do casamento. Né? Mas prós e contras, da sociedade. Cara, a sociedade ela é legal quando você precisa... Eu acho que o sócio ele precisa acrescentar alguma coisa dentro do processo. Que seja investimento ou que seja mão, né, para ajudar. E eu já tive todas as experiências com sócio, assim. Não vou dizer que não faria mais, assim, porque a gente que gosta de empreender, negócio é um pouco indiferente, assim, se tem sócio, se não tem, se hoje vende camiseta, se amanhã, Sim. sabe, é maior, né? Então eu não tenho muito problema com sócio. Como eu falei, já tive sócios bons e ruins, Quem assim. tem sócio tem patrão. É. Te limita um pouco, né? Cara, mas você sabe que como eu comecei com isso há 17 anos, eu tinha 23, eu acho que eu sempre também fui o lado mais forte da sociedade, porque Tá. como a ideia partiu de mim, eu acho que eu cobrei muito mais os sócios do que eles me cobraram, assim. E por que você resolveu empreender com roupa? Por conta dessa necessidade que eu tinha, moleque, assim, de querer... Eu sempre fui ligado em moda, sempre tive essa... Que era até incomum, né? A gente tá falando do início dos anos 2000, tipo... Era uma coisa mais considerada feminina, né? Tipo, homem gostar Mexer com de moda, moda. Então, tinha alguns preconceitos também na época, assim. Então, eu acho que foi me levando... Porque eu comecei com camiseta. Tá. E por fazer publicidade, por fazer comunicação, eu acho que a camiseta com recado passava muito isso. Legal. Assim, né? Eu acho que tinha essa ideia. Cara, não sei você, mas eu lembro quando eu comecei minha marca, eu acho que até já comentei isso aqui, mas você tem algumas emoções, né? De quando você pensa na marca, você cria o desenho, você vê a peça piloto, no caso talvez você já tenha feito a produção direta, né? Mas você vê a sua peça em alguém que não seja seu amigo, sua família, enfim, a sua venda e aquela pessoa vestindo a sua marca.
Você passou por isso, assim, como é que foi? Você lembra como é que foi? Cara, tipo, até hoje a gente passa por isso, assim. Que eu acho que isso é o legal da moda, assim, né? Porque você vê o consumidor ou o famoso usando, né? Sim. A gente teve uma situação que é a nossa situação mais famosa, assim, que foi quando a Anitta usou a nossa Sério? calça corova no programa Esquenta. Era legal. a final da Copa do Mundo de 2014 e... Vocês sabiam que ela ia usar ou de repente vocês viram? Não, de repente a gente viu na televisão, na Globo, Caramba. ela usando a calça escrito Corova, né? E... Vocês vendem para lojas de multimarca ou Não, não? hoje só online e a nossa Tá. loja física da Augusta, assim. Entendi. Mas isso, assim, tipo, foi um negócio que, cara, que alavancou. Imagina, em rede nacional, você vê a tua marca ali escrito, né, com todas as letras, Corova, Muito legal. numa calça, tipo, numa artista que estava numa ascensão, Sim. e que hoje comprova, né, que ela é uma das maiores artistas Sim. do Brasil. E eu digo que esse movimento, assim, foi quase como o impacto do meteoro com os dinossauros aqui na Terra, assim, saca? Porque foi, tipo, uma conjunção Foi um e boom, assim, em termos de vendas? Muito. Começaram a te procurar? falsificação direta. Sério? Chegou a falsificação? Nossa, até hoje, cara. É mesmo? Aqui em São Paulo, principalmente, que eu tô morando aqui faz um ano, né? Então eu ando aqui nas ruas e às vezes eu vejo gente com calça da Corova e se é falsificado eu gosto mais ainda. Eu vou lá e bate o olho fotografo. e- Eu me Você já amarro. identifica também quando E é já falsificado. identifico de cara. Alguma coisa muito grotesca, assim, que você já viu? Fala, É cara, mal meu feito, Deus. assim. Mas eu vou dizer, cara, é até meio contra as pessoas do Sim, meio, né? A gente tá sim. falando de falsificação. Isso faz mal pra muita Mas gente, se assim. falsificaram porque é sucesso, né? De uma certa forma. Eu acho que é como tipo um artista, vamos pegar um artista sertanejo que ouve a música dele, tipo, sendo tocada num caminhão de caminhoneiro, sei lá, tipo Sim. um pendrive pirata que é vendido no posto. Sim. É ruim, mas é bom, É. saca? Tipo, Exatamente. eu tenho esse sentimento, assim. Pô, que legal, Rafa. E assim, eu recebo muitos contatos de pessoas que estão começando as suas marcas, né? De camisetas. Querem produzir, mas não sabem o caminho, não têm conhecimento de produção. E aí me perguntam, pô, como é que eu começo? Eu compro a peça pronta, eu mando fazer? Aonde que eu mando estampar? A Corova foi um dos primeiros cases, né, em trabalhar com loja 100% personalizada, produção sob demanda. Se não foi o primeiro, né, em parceria com a Epson. Isso, cara, eu acho que foi. A gente começou com estamparia digital em 2012 e a gente fez uma parceria com a Epson em 2015, se não me engano. Foi Tá. a primeira máquina que Tá. a gente comprou Tá. da Epson. Mas foi, cara, eu tenho quase certeza que foi. Você já tinha uma experiência de 8 anos, né, de marca. Eu já tinha uma experiência de 8 anos, né, de 2004 a 2012, trabalhando Tá. só com silk, Com silk. tradicional. Tá. E a gente teve que... A gente optou por dar uma pausa na produção, na confecção, porque a gente se envolveu com outros trabalhos. A gente foi produzir balada, essas coisas, em Santa Catarina. E quando 2 anos depois, quando a gente saiu da balada, a gente falou, bom, vamos voltar a fazer camiseta, né? Eu tava com 2 filhos pequenos, né? Falei, cara, eu preciso voltar. Preciso voltar. Já tava ficando velho pra balada, né? E aí... Como é que foi esse insight de Cara, produzir sob demanda? eu lembro que por 2008, 2009, a gente já tinha visto... a gente já conhecia um pouco da tecnologia de estamparia digital, Tá. mas era muito caro. A gente tá falando talvez de máquinas de 200, 300 mil. Eram máquinas com valores industriais. Tá. E em 2012, quando a gente saiu desse projeto paralelo, a gente tinha deixado a Corova em stand-by por uns 6 meses e, cara, tinha sobrado muita camiseta pronta. E camiseta, por exemplo, PP, XGG, tipo grade quebrada. grades furadas, as grades que não fecham nunca. É. E aí a minha esposa, com quem eu A tô... esposa que descobriu essa possibilidade. A minha esposa, na real, eu sempre brinco dizendo que ela que manja tudo. Ela deveria estar aqui, inclusive, não eu. Eu sou um A gente marionete. pode encerrar e voltar com ela. Isso, chama ela que ela... É que ela não gosta muito de aparecer, mas a minha mulher é quem eu sempre pergunto, ela vem aqui
e senta e fala as coisas e fala, ai, nossa, eu tive uma ideia ótima. Mas é a minha esposa. Mas a minha esposa que viu numa revista Essa possibilidade essa de imprimir. possibilidade de imprimir com um preço muito reduzido na época, assim. Tanto é que quando a gente olhou, falou, nossa, há 3 anos atrás era bem mais caro. E aí a gente entrou em 2012 com a estamparia digital. Legal. Quais foram as principais mudanças, assim, quando vocês trabalhavam com Silk? Você continua trabalhando com Silk, Continuo né? trabalhando com E aí Silk. começaram a trabalhar com impressão digital. Cara, foi uma virada também, assim. Esse negócio da calça que eu tava te contando da Anitta foi uma virada em 2015, mas em 2012 a gente teve essa virada. Mas a calça, o nome Corova foi já impresso com... Na verdade, a pilotagem dela foi impressa que na legal. digital. Entendi. A gente pegou a calça, imprimiu primeiro, fotografamos, que essa é uma vantagem da estamparia digital. É isso que eu ia perguntar, né? Que Quais você são as tem vantagens? você tem uma agilidade, né, de Pensou, produção. tem o desenho, já vai lá, imprime, É. nem que seja uma prova, uma peça piloto. A gente fazia, hoje não mais, assim, mas a gente fazia muito, assim, tudo que era notícia, a gente no outro dia tava fazendo uma camiseta, assim. Isso era legal. Então, Justin Bieber foi preso dirigindo alcoolizado. Cara, no outro dia, Camiseta? a foto do Justin Bieber. E aí, bum, vendia muito, assim. Então, a gente era muito que rápido, a assim. gente não consegue com a... Você não consegue com Silk. né? Hoje eu não faço mais isso, assim, né? Não exploro a desgraça dos outros, né? Mas eu deixo o consumidor escolher, né? Então tem consumidor que, por exemplo, vai ter um show aqui em São Paulo de banda tal. As pessoas vão lá na loja da Augusta, lá levam pendrive, ou escolhem, Tá. ou montam a estampa. É bem Tá. legal. Mas quando você começou a ouvir a falar na impressão digital, como você falou lá atrás, eram equipamentos muito caros, né? Isso. Nessa descoberta da sua esposa, já era um custo mais acessível, vocês investiram, e aí em quanto tempo vocês tiveram retorno Cara, eu vou dizer que assim... desse primeiro investimento, né? Que a gente, em menos de um ano, cara, de uma máquina a gente foi para 4 máquinas. Sério? Olha que legal. Mas anos depois eu joguei todas elas fora, porque era uma porcaria a máquina. Sério? Assim, Ah, que eu fui comprando uma, não era a Epson, só para deixar claro, a Epson veio depois. Mas é que a gente foi comprando, a demanda foi tão grande que a gente precisou, não estava dando, cara. Não estava dando conta. Era um outro período também, né? A gente está Tá. falando de 2012, né? A gente está falando de um período diferente. Aliás, assim. como é que era o cenário nessa época, Rafa? Cara, era muito bom, dólar baixo. Tudo ajudava, Pô, né? tudo ajudava, cara. A gente viajava muito, mas enfim. Então, assim, Saudades, né? saudades, Ei, picanha saudades. e cerveja. Mas você pegou, mas assim, já tinha essa busca por produtos personalizados, né? Você sabe que eu acho que não, assim. Eu acho que não tinha essa demanda. Eu acho que a gente encaixou bem trabalhar com moda streetwear, porque eu acho que talvez quem comprava mais essas máquinas eram aquelas empresas de print, né? Sim. De gráficas rápidas. Comunicação Isso, visual, comunicação tal. visual, isso. É. E eu acho que a gente trouxe esse tempero da moda daí, né? A gente meio que agregou. Tanto é que quando a gente falava em impressão digital, até hoje as pessoas não entendem muito, né? Sim. Mas impressão digital o que é? Transfer? Passar ferro em cima? Aí vem exatamente, 1970 na Não. cabeça, né? É verdade. Eu lembro, né? Quando a gente Você lembra que vinham umas revistas que vinham, às vezes, com o print... Pra você tirar, tirar mesmo tirar e não é da fazer. minha época, né? Vamos Você fingir que não é da parece- tua época. Não, mas eu acho que realmente isso que Isso. você falou. Muita gente ainda remete à impressão digital, aquele transfer que ficava pesado, Isso, né? isso. Que, pô, eu particularmente não gosto. Tem até hoje. Sim. Eu particularmente Os não gosto. transfers melhoraram muito também. Bastante. Não Aí dá você pra tem a dizer. sublimação também, né? Que Sim. foi uma evolução. Não sei se eu vou falar alguma Não, besteira. é que a mas- a única diferença nossa da estamparia digital para a sublimação é que a sublimação ela precisa, quanto mais poliéster, melhor. Exatamente, E a estamparia digital ela precisa ser em 100% algodão. é. Eu Ou prefiro que tenha pelo menos 50% de algodão. eu prefiro trabalhar com algodão. Eu não tenho dúvidas também. Saca? É. Eu acho uma qualidade melhor, assim, mas é de gosto, né? Não, Mas e aí, assim, já tinha essa procura do consumidor
por produzir dessa forma? Como é que, cara, como é que você sentiu essa virada? Então, cara, eu acho que tinha muito consumidor nosso na época que nem se ligava que era estampado desse jeito. É que pra gente foi um modelo de negócio, né? Então, por exemplo, em 2012, quando a gente volta e a gente olhou para o estoque, por isso que às vezes é bom é questão de ciclo, né? É legal você encerrar e você perceber, né? Então, se a gente não tivesse pausado a Corova, talvez a gente ia continuar nesse ciclo, Tá. sempre com sobra de produto, Entendi. que é o que acontece hoje com algumas marcas. Muitas marcas, com- muitas. não, até assim, hoje o com- capital fica muito empacado no estoque, né? Com Total, sobras. isso. E, cara, e a gente deu um passo do tipo assim, cara, eu não vendo mais camiseta, eu vendo telas em branco e o cliente comprou online ou comprou na loja, a gente Manda, estampa. imprime Isso. e despacha o E pedido. despacha o pedido ou entrega ali na Hoje hora. seu estoque é 100% de peças lisas. 100% de peças lisas, assim, com exceção do estoque que eu tenho daí de peças em silk. Tá. Mas eu também produzo Você pouco. continua produzindo, tal. Mas eu vou dizer que é pouco, assim. A nossa maior demanda é camiseta lisa, né? Hoje até as quantidades mínimas eu acho que também diminuíram, né? Porque eu lembro na minha época, quando eu comecei a produzir, cara, a gente tinha que produzir pelo menos para compensar, né, o valor, 150 peças, Não, 200 hoje peças já por diminuiu. modelo, por cor, tal. Hoje é. a gente consegue produzir menos, né? Sim, sim. E a gente percebe que a personalização é um caminho sem volta, né, Rafa? O que eu percebo também é que muitas marcas já trabalham, já oferecem esse tipo de serviço, só que no ponto de venda isso não é muito bem destacado. Né? Eu sei de grandes magazines, por exemplo, que tem esse tipo de serviço, mas que a gente entra e não localiza. Né? Você que começou uma loja assim, 100% personalizada, sob demanda, como é que você comunica isso? Cara, eu acho que também uma virada, quando a gente criou as lojas físicas, a gente não chamava só Corova, a gente chamava de Corova Custom Store. Tá. Então, a gente tinha monitores na loja que indicavam, explicavam o processo de personalização. Na nossa loja hoje da Augusta, a gente tem um computador grande lá que tem a indicação de personalização. Eu acho que você precisa ter uma equipe preparada para isso também. Isso é importante. Isso. Porque quem a gente tem lá, o John, que trabalha lá, ele sabe fazer estampa, então ele conversa com o cliente, ele entende a necessidade do cliente, né? Então isso é... Vocês destacam o equipamento, por exemplo? Sim, sim, a gente deixa a amostra, Entra na loja, né? vê lá Você vê, o cantinho da personalização. Isso, assim, a pessoa vê e é muito legal, porque as pessoas gostam de filmar, que as pessoas quase que não acreditam, assim, tipo, meu Deus, mas sai na hora, né? No caso de vocês, por exemplo, eu posso levar minha própria estampa, minha própria ideia e vocês fazem lá na hora? Pode sim. Vocês têm também, Se por não for exemplo, uma ideia, catálogo. se não for uma ideia torta, né? Se for ideia torta, Não é que a eu já gente tava com não. uma ideia aqui, não, cara. se for ideia torta, a gente não. A gente dá tô com uma uma cor, ideia a aqui gente muito dá, boa, a gente viu, dá uma cara? cortada, cara. Isso é uma outra coisa legal, cara, porque o que eu mais ouvi na vida eram pessoas que chegavam pra mim e diziam assim: Rafa, tô com uma ideia de camiseta, e antes da estamparia digital, tipo, eram as piores ideias do mundo, sabe? Aí eu tinha que ouvir, nossa, que boa essa ideia. E aí agora, quando os caras falam assim, eu tô com uma ideia, eu falo, mano, vai lá fazer a custom, então faz que vai ficar bom. Tem alguma história interessante, assim, de personalização, de algum cliente que foi na sua loja, que falou, pô, que legal que o cara pensou? Cara, tem assim, tipo, as pessoas levam muita foto até hoje, assim, de cachorro, de criança, assim, tem muito isso, assim, né? Mas Tá. a de cachorro é meio que... Às vezes são uns cachorros feios, né? E aí a gente tem que... Vocês Nossa, fazem que montagem lindo, se né? precisar, por exemplo? Ou, pô, eu queria colocar a minha cabeça no corpo do meu cachorro. Ah, isso dá pra fazer. Dá pra fazer, Mas sabe? a gente já fez camiseta assim que a pessoa foi lá e, mano, sei lá, camiseta do Walter Mercado, sabe? Aí faz aquelas camisetas assim que você fala assim, do sério? Henrique Cristo. Talvez já tenha acontecido. Talvez a gente já tenha vendido pra Curitiba alguma do Henrique Cristo, Oil Man, essas figuras. Então tem essa possibilidade. Tem. E a outra forma, vocês têm um computador, alguma coisa, que você tem já um Sim. catálogo de imagens, um banco de imagens, Sim, que as sim, pessoas sim. escolhem. Escolhem. Mas você tem um mostruário disso também na Arara, por exemplo? Cara, não, hoje basicamente é que nesses últimos anos a gente também meio que deu uma mexida, assim, então a gente deixa mais as telas em branco para que não tenha muita interferência também na cabeça do consumidor, assim, a Tá. gente
deixa que... E a gente explica muito isso. Cara, aqui você pode fazer o que você quiser. Tá. Lógico, dentro do tamanho, mas é um tamanho bom de... São sempre tecidos lisos ou tem alguma coisa estampada também? Não, geralmente são tecidos Tá. lisos, assim, branco, preto, colorido, né? Tá, entendi. São as bases que a gente trabalha. Rafa, toda empresa que tem uma história já longa tem os ciclos de altos e baixos, né? Como é que a Corova faz para estar sempre se reinventando, para estar sempre bem posicionada no mercado? Como a gente foi uma marca que nasceu e cresceu na internet, a gente está muito conectado, assim. Eu tenho uma filha hoje, por exemplo, de 11 anos, que já me passa algumas informações do mundo, assim. Então eu já consigo pegar algumas coisas e sempre olhando para o que a galera tá falando. Ela dá opinião nas estampas? Você continua desenhando? Você continua criando, Rafa? Você sabe que minha filha não gosta de usar Corova. Ah, normal, Eu fico bem triste, cara. Eu fico bem triste, assim. Eu levo, às vezes, umas camisetas para ela, assim, ela usa, mas eu achei que ia ser o máximo, assim, saca? Tipo, se eu fosse do tamanho dela, eu ia achar o máximo, mas ela não dá muita... Mas a opinião, bola. tipo, pai, isso aí não tá legal. Ela já me chama de cringe já. E minha mulher... Caramba, somos cringe, né, cara? Não, minha mulher É o que tá faltando. esses dias a gente tem um grupo da nossa família e minha mulher mandou um GIF. Daí minha filha falou, GIF é coisa de velho. Eu falei, caraca. O mais legal é isso, né, cara? Esse negócio, se você mandar hahaha ou RS no WhatsApp, não, tem que ser kkk. Né? Isso. Outro dia eu tive uma aula também com a minha filha. Minha filha tá fazendo 18 anos agora, né? Mas ela já me deu uma aula. Então, mas a gente fica conectado, né, cara? Eu acho que o importante... Eles ditam hoje, né, a moda, o que querem usar. Não, Por isso e que eu a acho que molecada, molecada cada vez mais cedo, né? Isso, Então, você vê que a gente está até passando por um processo de mudança cultural, a minha filha é super conectada com anime, mangá, essas coisas, né, que asiático, né? E a gente meio que cresceu com a indústria americana, né? Então você já vê que tá rolando uma mudança, né? Sim. Então, e a moda asiática também hoje está super forte, né? Então tem que ficar ligado mesmo, porque as mudanças estão aí. Não, com certeza. E em relação até as mudanças em relação às coleções, né? A gente antes via muito coleção primavera, verão, outono, inverno, alto verão. Sim. Cara, a gente não vê muito mais isso, né? Assim, mudou um pouco isso. Como é que vocês trabalham isso? Quantas coleções vocês lançam por ano, por exemplo? É porque é engraçado isso das coleções, né? Eu acho que isso foi um modelo muito americano e europeu, em que você tem inverno e verão bem definido e extremos, né? Então, assim, você tem um calor muito forte e um frio muito forte. Então, cabia inverno e verão. Eu acho que hoje, até mesmo com as próprias mudanças climáticas... Mano, eu passei um frio aqui em São Paulo semana passada que nem em Curitiba eu já passei, saca? Então, tem isso, assim, eu acho que não dá mais, cara. Eu acho que hoje tem que ser drop, tem que pegar o que está acontecendo, tem que bolar rápido e soltar. Voltando um pouco lá atrás na sua história, Rafa, eu imagino que quando você começou, você deve ter comprado o tecido pronto já, né? Uhum. Como é que é hoje? Cara, hoje a gente compra o fio do algodão. A gente manda tecer a malha. Eu tenho mais segurança quando eu mando tecer a malha, assim. Comprar o fio do algodão, a gente já está falando de uma quantidade razoável, né? A gente fala de um mínimo de 1 tonelada, né? Que é para 4 mil, mais ou menos 4 mil peças. Tá. Mas eu acho que é inviável hoje qualquer marca com um porte um pouco maior não usar a malha própria, né? A gente teve problemas aí ano passado com o aumento do quilo do algodão, mas eu acho que você garante a tua qualidade, né? Como a gente estava falando, é como o McDonald's comprar o pão da padaria e não produzir o próprio pão, né? Eu acho que essa analogia é legal. Mas quais são os prós e os contras, por exemplo, de produzir dessa forma, fabricar o próprio tecido? Cara, os prós é a qualidade do tecido, da malha que vem. A gente consegue uma malha com uma qualidade premium. E os contras por exemplo, a gente encolhe a malha antes dela virar camiseta. Então, você pensa que numa tonelada eu perco 8%. Então, uma tonelada, a gente está falando de 1.000 quilos, eu perco 80 quilos só com pré-encolhimento. Tá. Então, os contras também é que geralmente o fio hoje no Brasil é só à vista, você tem que pagar.
E a gente está falando aí de R$ 29, Sim. 29, 30, R$ 35 Sim. o quilo, assim, né? Então, tô falando só do algodão. Tá. Então, fora todos os processos, né? Entendi. Então, tem alguns, mas eu vejo que hoje o benefício é bem maior. Você não voltaria a comprar Não, tecido? jamais, não. A partir de que momento? Quantidade, vai falar assim, aqui, a partir de que momento vale a pena você ir por esse caminho? Olha, eu vou dizer que se você tem aí em torno de 5.000 a 10.000 peças, camisetas mês, eu acho que vale a pena. Legal, Rafa. Cara, e toda história como a sua, por exemplo, que começou de um jeito, depois saiu um tempo do mercado para empreender com outra coisa, deve ter curiosidades aí, deve ter algumas coisas engraçadas. Tem alguma para você contar pra gente? Tem, cara, tem várias, inclusive desse período assim que a gente saiu do mercado de Pra balada? têxtil para balada. Essa balada, cara, era uma casa de entretenimento adulto em Santa Catarina. Sei. Era Você já frequentava? não, pior que não. Era só business. Não era só business só, mas era uma casa, era um bordel, cara, que por acaso era aniversário de 5 anos da Corova. Tá. E a gente, isso em 2009, e a gente estava procurando um lugar para fazer essa festa de 5 anos. E a gente queria fazer uma festa diferente. E aí eu bati lá na porta do bordel e falei com o cara tinha pego o bordel numa dívida, cara. O cara tava mais ferrado do que a mercadoria lá dentro. Ele pegou o bordel numa dívida. E aí eu falei pra ele, vamos fazer uma festa aqui de 5 anos, você libera a entrada e você vai ganhar na bebida, né? O cara achou que eu já queria fazer festa de swing, né? Já tinha sido passado para trás em festa de swing. O cara tava meio receoso, Mas né? essa festa você não estava só alocando o espaço, era o espaço com o estoque, né? Não, mas era Com com o produto. não, mas era com os elementos mesmo, porque imagina, né? Então, era uma festa secreta, as pessoas não sabiam. Tá. As pessoas iam ser avisadas pelo Twitter no dia da festa. Entendi. Era uma festa assim, tipo uma festa secreta. Daí quando a gente falou que era no bordel, cara, foi até a televisão lá. E era tipo 250 pessoas. Cara, e era um bordel de 5ª categoria, assim. E lotou, cara. E depois a gente começou a fazer festa direto lá. E depois virou até uma rede de casas aí pelo Brasil. É aí. mesmo, Rafa? É, Famosa? famosa. Mas me deram pé na, Não, mas me deram não pé na estamos bunda aqui pra depois, fazer né? Não isso. quero fazer Então, propaganda não vou fazer deles. merchan, não. Brincadeira, Não mas vou fazer merchan. ficou famoso, assim, porque as festas eram super alternativas, com as meninas dançando, e tinha gente que nunca tinha entrado, tinha gente que fingiu que nunca tinha entrado, né? Nossa, que é isso aqui, Não, né? tinha pai de meninas e meninos que iam levar lá e, tipo, fingiam, que endereço que é esse, né? Eu nunca passei por aqui, né? Não, foi bem divertido, assim, cara. Era uma festa bem Uma diferente. bela empreitada na sua trajetória. Excelente, cara. Mas deu, acabou. né? Deu. Não vamos falar Não. disso. E Rafa, para finalizar, uma dica aí para quem está querendo empreender, começar a sua própria marca e também empreender usando a impressão digital como diferencial. Cara, eu acho que é legal você escolher um nicho primeiro, né? Você formatar um público consumidor. Eu acho que acima de qualquer coisa é você fazer teste com as pessoas que estão próximas, né? Você ver se o produto é bom. Porque às vezes é meio... E não só perguntar, né? Mas ver se as pessoas têm interesse real em comprar, né? Porque às vezes muitas pessoas falam, isso é legal. Tá, não, mas você compraria, né? Você vai comprar se eu fizer? Tá aqui, você compra. Então acho que isso é legal, assim, você fazer uma pesquisa, assim. Mas empreendam, é uma montanha-russa. O que o Rafael de hoje diria para o Rafael Putz, cara. que começou lá atrás? O que eu diria, cara? Putz, não sei, que ele tá. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Cuidado com a balada. Cuidado com a balada, escolha bem o lugar. Não, Mas algum cara. arrependimento? Não, uma coisa que você mudaria, assim, não, você cara. pô, não devia ter feito isso. Não, assim, sendo bem clichê e filosófico, assim, cara, eu acho que a minha jornada toda foi e continua sendo muito legal, né? São 17 anos de trabalho e eu tenho muito orgulho, assim. Nem pareço, né, que tem 17 anos
de estrada, né? Sou gurizão ainda, né? Ah, Então, cabelinho eu tô com cabelinho branco, branco, né? barba branca Eu tento também. ainda fazer um estilo É, molecão, tá bom. mas vamos que vamos. Não, é uma jornada bacana, cara. Que Tá legal. legal. Fá. E participar aqui do Textil Show foi uma jornada. Muito, Legal. com exceção de que levaram, né, os presentes, né, eu cara? vejo uma É. coisa que- Mas Eu acho que você tá meio mal assessorado de equipe, Pois né, é, cara? Pois é, mas tirando isso, no geral foi. Não, legal, super gostou, cara, gostou do nosso espaço? Cara, aqui, nosso agradeço, achei incrível. Já vou pedir pra fotografar, postar no meu Instagram lá. Não, é incrível. Obrigado, cara. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, Legal, Rafa. pelo papo. Já é Eu de vou- casa, tá? Eu vou Volte dizer que sempre. eu vou dizer que eu gosto, cara, de conversar sobre essas coisas, porque tem histórias às vezes que ficam guardadas que daí você abre a caixa e dá até um gás, né? Que legal, É que bom, legal, cara. é bem bom isso. Espero que acontecesse com você a partir de agora também. Vamos que vamos. Cara, a casa é sua, volte quando quiser, Rafa. Obrigado. E hoje a gente fica por aqui, lembrando que toda quinta-feira tem programa novo. Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho para ser avisado e a gente fica por aqui. Mas tem muito Textil Show pela frente e programas que vão ser show, porque o Textil É show. foi de surpresa, mas Pô, cara, você tinha que ter me avisado, cara. Eu tava divagando aqui. faço de propósito. É de propósito? É de propósito. Ainda que eu